Pessoal, Cleiton Feliciano aqui, do canal Criado pela Mente. Hoje eu vou assistir a um vídeo que me chamou muita atenção, que parece que está no hype do momento, que estão falando que está tendo uma série na Netflix sobre a Ayrton Senna. Então, primeiro, vamos nessa reação ao que essa moça diz, que eu achei muito bacana, por se tratar de uma moça jovem. Então, se vocês saírem, vocês vão perder. Eu acredito que para quem é um pouco mais antigo, até mesmo para quem é jovem, para aprender sobre a Ayrton Senna, sobre essa série aí, que vocês, nos comentários, vocês vão deixar para mim o que estão achando, se bate o que eu vou falar, se é meio que isso que é o meu raciocínio. Então não percam, ficam até final, que a cereja do bolo está meio para o final. Então não percam, vamos primeiro reagir a essa mocinha aqui que está muito bacana. A pior decisão que eu tomei nos últimos dias foi ter assistido a série do Ayrton Senna. Já tô começando esse vídeo chorando porque, cara, eu tô sofrendo por uma pessoa que morreu antes de eu nascer. Tem uma semana que eu assisti a série, só que, tipo assim, o meu TikTok é só Ayrton Senna. Tudo que aparece dele, eu quero ver, eu quero descobrir, eu quero saber como é que foi, quero saber como é que era, eu quero saber como o mundo era naquela época, sabe? E aí eu não paro de consumir esse conteúdo, e agora de manhã eu tava fazendo a unha, e eu só tava vendo o vídeo dele e começou a me dar uma tristeza tão grande. E agora eu tô aqui, aos meus 26 anos, chorando, porque eu tô triste que o Ayrton Senna morreu e eu nem conheci esse homem. Essa série traz sei lá, uma realidade tão boa dele, sabe? De uma pessoa tão incrível e de uma pessoa que morreu tão cedo. E mesmo assistindo a série, mesmo sabendo que ele morreu, eu fiquei tipo assim, cara, não vai correr essa corrida, por favor. E agora eu tô chorando, porque eu queria ter conhecido ele, eu queria ter visto ele correr, eu queria ter torcido por ele, eu não queria que ele tivesse morrido, sabe? Parece que eu sou uma idiota? Parece. Fui fazer minha maquiagem pra gravar esse vídeo e ia fazer. Comecei a chorar igual uma tonga. Mas agora eu fui achar esse incômodo pro meu coração porque eu tava bem em paz. Tava vivendo minha vida bem boa, bem plena, bem feliz. E agora eu fui caçar a história do cara e tô mal. Como é que pode uma pessoa que morreu há 30 anos atrás, antes de eu nascer, está fazendo eu sentir a dor do luto agora, essas horas da minha vida? Então, pessoal, esse vídeo me chamou muita atenção e hoje eu pensei, né? Eu vou ter que trazer sobre esse cara que já foi o meu ídolo. Boa parte dos brasileiros tem ele como um grande ídolo. O que ele representou e o que ele representa de fato, o que me chamou a atenção foi isso. A princípio, mesmo que eu esteja errado, eu não vou nem fazer conta aqui. Se eu estiver errado, vocês coloquem no comentário. Se vocês conhecem essa moça, vocês também coloquem aí no comentário. Bacana para mim, muito bom para mim saber disso, os detalhes. Mas eu deduzo aqui que ela tem seus 30 anos para baixo. Porque que eu me lembre, posso estar enganado, Senna, ele veio a falecer em 94. Eu tinha 10 anos de idade. E nesses 10 anos foi muito marcante. Eu posso estar errado aí, pessoal. Qualquer coisa vocês colocam no comentário que não tem problema. Eu sei que eu era um jovem muito carente, muito pobre, né? No sentido carente que eu digo nesse aspecto. Eu era muito rico em relações, em saúde, as coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas eu vou entrar falando, tipo, não para desmerecer nenhum jovem, para falar que a geração de hoje é menos favorecida, ou seja, a geração de hoje não é tão boa quanto a antiga, não é isso. O que me chamou a atenção nesse vídeo, que eu quis colocar para vocês, é um raciocínio que eu deduzo pelo vídeo que eu vi dela, comentários de poucas pessoas, que foi praticamente neste vídeo, na data deste vídeo, que eu fui saber que está rodando aí sobre o Ayrton Senna. Então, eu penso que os jovens de 25, 30 anos, eles assistindo o Ayrton ou procurando saber do Ayrton pela internet, né, que é o meio que hoje todos procuram, inclusive eu, com certeza eles vão perder muito detalhe. Na verdade, eu acho que é quase impossível de reconstituir. Porque para esses jovens, eu deduzo que eles devem ter uma imagem de Ayrton Senna como um quê? Como um Messi, como um Cristiano Ronaldo, como um grande jogador de basquete, de tênis, como um cara referência no mundo do esporte. Mas
eu até coloquei uma lista aqui para não me perder tanto, que eu sei que independente dessa lista eu vou me perder, como sempre. Eu quero levar a reflexão de vocês, principalmente vocês que já têm 40 anos como eu, 45, 50. Eu acredito que vocês esse vídeo vai pulsar muito para vocês, vai ser algo muito gratificante no aspecto que eu vou trazer lembranças bacanas aqui. E eu coloquei aqui. Por que Ayrton Senna se diferencia de tudo isso que eu disse sobre atletas? Porque ele eu acredito que a gente não pode lembrar do Ayrton Senna apenas no mundo do esporte. Ele foi muito mais que isso. Então, por isso que eu coloquei uma lista aqui, por isso que eu vou estar olhando aqui. Eu quero lembrar que na época que Ayrton Senna ascendeu na sociedade, né, que ele veio à tona, nós temos que lembrar aqui que eu peguei isso. Eu não sabia, não entendia de nada. Eu só sabia que também vivia eu, minha mãe, minha tia, meu primo, tínhamos uma vida de vender o almoço para comer na janta. No nosso caso, ele era mais só o almoço mesmo, aquele arrozinho praticamente na semana inteira. E olha lá, o negócio era meio complicado. Mas também, sempre aqui nesse vídeo aqui, vai até parecer meio contraditório, porque quando eu fui colocar um roteiro, eu vi que ali uma hora eu falava e desfalava, mas não é. Eu acredito que vocês vão entender. Se não entenderam, coloque aí o seu comentário, a sua opinião. Então, assim, nessa época do Ayrton Senna, a gente enfrentava, acho que, uma crise muito fodida no país. Que hoje, que a gente pensa que passa por uma crise, mas se a gente for analisar na época de Senna, que eu acredito que foi ele próximo da chegada do Plano Real, que melhorou de fato aí bem a economia, pelo menos por um bom tempo no Brasil, a gente tinha altíssimas taxas de juros, a gente tinha uma inflação violenta. Eu lembro, né, por estudar, mas o que se falava aqui no meio do pessoal de finanças, se fala muito, era o quê? Os mercados, eles precificavam as coisas praticamente 2 vezes, 3 vezes no dia. Eu acredito que eles abriam com preço, chegava ali para a hora do almoço já era um, na hora da tarde era outro, à noite era outro. Então as pessoas, quem era mais rico ficou menos um pouco rico, ficou meio que classe média. Quem é classe média ficou meio que pobre. Pobre, eu nem sei como que a gente coloca essa nomenclatura aí, que como existe infelizmente demais nesse país até hoje. Mas qual que é a diferença do Senna? Por que eu estou trazendo tudo isso, misturando tudo isso? O Senna, na época dele, era uma época que era única. Era única, obviamente. Eu sou suspeito para falar porque eu sou dessa época. Um pouco mais novo, acredito para quem tem mais de 50, pegou até mais. Mas eu lembro dessas coisinhas que eu pontuei aqui. Que eu lembro que, né, na verdade, além dessa inflação altíssima, que eu, com a minha idade, vocês acreditem ou não, alguém se quiser discordar de mim, fique à vontade, mas eu me lembro de ter colocado, acho que é cruzeiro, cruzados, alguma coisa na mão. E depois, logo, que eu achei que eu estava entendendo como que significava, como que valia o cruzeiro ou cruzado, não lembro qual o primeiro, qual a ordem correta, veio o famoso Plano Real. E eu lembro que a gente, para converter o cruzeiro ou cruzado em real, a gente teve que meio que estudar, porque tinha, né, na época, moeda de 5, até hoje, na verdade, de 1, de 5, de 10, de 50, de 1 centavo, né? 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, R$ 1. Aí veio 2, 5, 10, 50, 100, 200, inventaram agora, até hoje eu não coloquei a mão nisso aí. Mas eu lembro que eu como um jovem, foi muito bacana para mim, sabe, de entender aquela dinâmica ali, como funciona a nota, quantos cruzeiros ou cruzados valiam R$ 1, R$ 5, R$ 10, R$ 50. E então, assim, a gente viveu essa época muito paralela, né? Muito ali do lado de Ayrton Senna. Então, eu acho que na cabeça das pessoas como eu, Ayrton Senna representa tanto que representa essa época que era uma época muito sofrida. Era muito sofrida. A gente, geograficamente, a gente tinha uma limitação muito grande. Quando eu lembro das pessoas falarem, na verdade, na cidade que eu nasci, que era uma cidade ovinho desse tamanho. Hoje é uma cidade um pouco maior, mas ainda não chega numa cidade de grande porte. Eu lembro que as pessoas falavam que para elas irem numa cidade, numa capital, numa cidade já considerada uma megalópole, na verdade eu acho que na época não sei se tinha essa nomenclatura ainda no caso, ou se já tinha São Paulo, no caso, como uma megalópole, mas uma cidade de milhões de habitantes, as pessoas era mais ou menos reviver filmes do Egito,
pessoal lá naquelas dunas com mapa, querendo achar um mapa quer dizer, querendo achar o tesouro, né, com aqueles mapas, tá? Então, assim, tinha que, acho que provavelmente andar uma rua mais ou menos ali, contar quantos quarteirões para achar. Então, vem tudo na minha cabeça sobre celulares. Celulares, primeiro, eu fui ter celular, eu não vou arriscar falar que qual era a idade, porque não me lembro bem. Mas acredito que por volta de 16, 17 anos de idade, ou seja, você coloca aí 13, 12 anos atrás. Os celulares, quando começaram a sair, só quem tinha ou pensou em ter era quem era muito bem de situação. Porque valia hoje casa, valia hoje um carro. E um carro bom, viu? Não era ruim, não. Embora hoje aqueles celulares, hoje, na verdade, seriam caracterizados como uma arma branca. Porque se alguém tacasse na cabeça de alguém, aquilo ali era um crime, ou seja, um homicídio ou uma tentativa de homicídio, no mínimo, porque era o famoso tijolar. Então, a minha lembrança era do pessoal correndo em orelhões. Os orelhões depois ainda veio para se modernizar no sentido de cartões telefônicos. A gente colocava tanto ali de crédito naquele cartão e usava meio que mais à vontade, porque antes eu peguei o tempo da ficha. Mas o brasileiro, como sempre, né, sempre arrumava um jeitinho. Tinha um esquema lá que eu não lembro exato, você colocava tal número, conseguia falar de graça. Aí uma vez, conhecido meu fez isso, o pessoal desconfiava, mas por que o fulano fica ali horas e horas na madrugada conversando com outras pessoas? Porque ele conseguiu fazer alguma coisa lá que eu não me recordo hoje, mas eu sei que tinha isso daí. Então o Senna, ele simboliza isso que eu já estou trazendo para vocês, que eu já acho que é uma coisa muito rica. Então, como eu já falei que a gente era limitado geograficamente, diferente de hoje, eu tenho muito amigo aí, famosos Zé Ruela, que os caras têm contato no dia a dia com pessoas nos Estados Unidos, na Austrália, em Portugal, eu tenho, né, com pessoas nessas localizações aí, e assim por diante, na Suécia, a gente tem essa forma hoje, né, que hoje, eu falando isso, muitas das vezes, quem assistir vai falar, que aberração, o que você está falando? Falando que você não tinha contato, você não tinha como ter um WhatsApp, você não sabia das notícias de uma forma simultânea, que a pessoa, aconteceu um problema lá nos Estados Unidos, lá, lá no Oriente Médio, vocês não sabiam? Não sabiam, porque a gente meio que era monopolizado, ou seja, a gente era meio que, vamos dizer assim, né, meio que limitado, manipulado, apenas na minha época por Globo, que era número 1, sempre ficou ali sendo a número 1, TVS, aí eu lembro que tinha a tal da Manchete, eu peguei muitos aí, não sei o que deu de Manchete, aí a TVS virou logo depois o SBT, a Record, salvo engano, a Record que era dona de alguma, quer dizer, comprou alguma outra que eu citei. Então a gente ficava meio que limitado a essas TVs. Para vocês que são jovens, um exemplo. Eu não assisti essa minissérie. Eu fiquei sabendo ontem através do vídeo dessa mocinha, fui dar uma pesquisada para trazer esse conteúdo aqui. Eu fiquei sabendo por cima e não vi, nem acredito que vou ver sobre esse filme de Ayrton Senna, que é um filme que está todo mundo falando, muitos famosos estão falando, eu acredito, né, que eu vi por cima. Mas nós não, na nossa época a gente tinha uma limitação muito grande nesse aspecto, a gente tinha meio que esse monopólio aí que eu citei. Então, a Ayrton Senna vem de frente com tudo isso que eu tô falando. Ele veio meio que como o remédio para fazer a ligação entre aquele sofrimento de falta de alimento, de um prisma ali, de um futuro ali melhor, de uma perspectiva melhor. Ayrton Senna, ele simbolizou, acredito eu, para a galera da minha idade, os mais velhos, simbolizou isso. Ele simbolizou aquela pessoa que a gente tinha um monopólio, as pessoas antes, de alguma forma, sabiam dos mesmos filmes junto, sabiam do carnaval da mesma forma, as pessoas sabiam, praticamente tinham as mesmas informações. Então o senso coletivo ali era meio que alinhadinho. E o Ayrton Senna, o Brasil, na época ali, eu acredito que vários aqui vão comentar comigo, o Brasil era o patinho feio. O Brasil era um país que a gente era meio que jogado de lado. Deixa o Brasil para lá. E eu acredito que quem sempre já foi um pouco descolado e na época já pensava, cara, como que eu vou ser uma pessoa diferente? Como que eu vou viver uma vida melhor? Como que eu vou sair dessa bolha de limitação, uma bolha mais, assim, bem limitante mesmo? Como que eu vou sair disso aí? Então, o Brasil tinha no subconsciente de muitos que a gente era os derrotados. Então, o Ayrton Senna, ele veio justo a calhar nesse momento de tudo que eu já citei. Tudo. É bastante coisas, vocês também colocam aí. Ele veio e começou ali
com aquela bandeirinha do Brasil, vamos dizer, colocando ali sempre após suas vitórias, ele começou a criar um espírito nos brasileiros que eu acho que, sabe, ele que dava pra gente enxergar um futuro melhor, falar, ó, tem um brasileiro ali que tá dando certo. A gente parece que até imaginava, cara, esse cara aí, como que ele consegue isso sendo brasileiro? Não tem, a gente quase não tinha referências. Vai ter sempre coisas pontuais, mas como o Ayrton Senna, ali, aquele cara imbatível, ali de uma forma diferenciada, todo domingo era certeza de uma vitória, todo domingo ele fazia praticamente aquela certeza das famílias se reunirem, porque no domingo, outro detalhe, o domingo era um dia, sabe, meio que um Natal para a população brasileira, era aquele dia de reunir as famílias, de sentar todo mundo junto, primeiro assistir uma corrida do Ayrton Senna, provavelmente uma vitória. Então ele vinha meio que com aquela união. Então eu acredito que hoje os jovens, eles não vão conseguir jamais, não vão conseguir. Eu não sei se isso é um lado bom ou negativo. Não dá para saber. Eu acho que, né, para cada um isso vai ser muito relativo, porque se de fato hoje o jovem ele tem a convicção que foi ruim para ele não ter vivido esse momento, em contrapartida tem esse negócio do que a gente passou, era muito complicado. Mas, obviamente, na nossa época tinha muito esse negócio do senso comum, mais união, pelo menos dá para, se não for achismo meu, dá pelo menos na época era esse sentimento, que as pessoas eram mais unidas, sabe, mais sociáveis. E o Ayrton Senna representava isso. Ele era aquele bálsamo, aquele alívio do domingo, que eu acredito que os brasileiros, se não fosse por ele, naquela época, essa data, então não vamos confundir as coisas. Ele vinha como esse alívio. Ele era a pessoa que dava a única felicidade para os brasileiros, tirando coisas que o dinheiro não pode comprar, né, que as perspectivas nossas, os sonhos grandes, se é que você tem. Nem todo mundo pensa assim. Se não fosse o Ayrton Senna naquela época, as pessoas não teriam felicidade. As pessoas era só trabalhar, ralar, não saber se ia conseguir comprar as coisas para seus filhos, se ia conseguir fechar as contas do mês, até porque, de novo, essa inflação altíssima, as coisas subiam de uma forma que os salários não subiam. Então o Ayrton Senna entrou como essa pessoa que chegou ali, dava aquela alegria, unia a família, unia as famílias, né, os lares, uniam as pessoas, para depois as pessoas terem, parece que, aquela sensação gostosa, aquela adrenalina gostosa de uma vitória, né, que pode se chegar lá, pode se sonhar, porque tinha um brasileiro lá que estava fazendo isso, levando o Brasil para o mundo. O Brasil, na época, era conhecido por causa de Ayrton Senna. Então, hoje, para me finalizar, o que eu quero deixar de recado, eu acredito que é para todos, os mais velhos, os da minha época, os mais jovens. Os mais jovens, de novo, né, eles tiveram como a Marvel, eles têm ali a referência da Marvel produzindo os super-heróis, mas para nós que vimos, sentimos aquela atmosfera, aquela energia da época do Senna, para nós foi diferente. Para nós, Ayrton Senna era o herói real. Era aquele herói que as pessoas podiam ir ver. Quem morava em São Paulo, por exemplo, e tinha condições, poderia ir lá assistir as corridas dele, provavelmente ver ele de perto. Diferente desses heróis da Marvel, né, que têm os superpoderes, mas estão longe dele. Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão para vocês mais jovens, nesse aspecto, que vocês, positivamente ou negativamente, se é bom ou não, vocês, de fato, eu acho que não vão conseguir compreender e saber de fato quem foi o Ayrton Senna, o grande Senna do Brasil, e principalmente na voz de nada mais, nada menos, Galvão Bueno, que eu acredito que o eternizou e foi eternizado por ele. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã com o próximo vídeo para vocês. Se gostaram, compartilham, curtam, comentam. A sua inscrição eu vou ficar aguardando. Até o próximo vídeo. Cleiton Feliciano, do canal Criado pela Mente.